Pois é, já tem um tempo, né, que a gente tem falado aqui sobre a questão do Palmeiras, tá, das visitas ao mercado que o Palmeiras não tem feito como deveria. Este é certamente um dos grandes problemas que o Palmeiras vive nesta gestão atual, e vamos combinar, até mesmo na anterior, o Palmeiras viveu esse problema. Contudo, parece que ele se acentuou nessa gestão da Leila Pereira, né? E aí, gente, o problema disso aí é que talvez o Palmeiras, a partir de 2023, não tenha mais um time tão competitivo como teve em 2022, como teve também em 2021. Vamos deixar claro que o grande responsável pela competitividade do Palmeiras, antes de quaisquer dirigentes que buscaram um ou outro jogador, enfim, antes de quaisquer jogadores da equipe que conseguiram, enfim, que melhoraram tal, os responsáveis foram os membros da comissão técnica dirigida pelo Portuga, né? Pelo Abel. O Abel por certo, o grande responsável, ele e sua comissão, pela competitividade do Palmeiras. Talvez se não fosse pelo Abel, o Palmeiras não teria conquistado o Brasileirão. Talvez a Libertadores também anterior, a outra, eu até acho que não conquistaria mesmo, porque o Abel foi muito decisivo. Ainda que alguns jogadores tenham sido muito importantes, jogadores eles são importantes também a depender do comando. O comando pode perfeitamente destruir a qualidade do elenco, né? Como aconteceu inclusive no Palmeiras antes da chegada do Abel Ferreira. Vamos lembrar que mesmo o Cebola conseguiu atribuir uma qualidade maior para o elenco do Palmeiras, né, em relação aos técnicos anteriores, né? Então, o técnico faz realmente muita diferença. O Abel fez toda a diferença para o Palmeiras desde quando ele chegou ao Verdão, né? Mas isso, gente, tem limites, né? Não dá para esperar que o técnico vá sempre resolver sozinho. Não dá para ficar navegando naquele barquinho, né? Chamado Abel tem um plano, né? Porque uma hora ele vai naufragar realmente, né? Porque os ventos são muito fortes e tal, e ele não tem força para... Isso pode perfeitamente acontecer já em 2023. E a grande responsável por isso vai ser a dona Leila Pereira, né? Que é uma espécie de raposa cuidando ali do galinheiro, né? A gente sabe que a grande prioridade do Palmeiras é pagar a dívida, né, para a Leila, né? A grande prioridade da presidente do Palmeiras é que o Palmeiras pague a dívida para ela mesma, né? Para ela, presidente do Palmeiras. Essa é a maior prioridade que tem, não é nenhuma outra coisa, né? Em segundo plano vem contratar jogador, vem, enfim. Em primeiro plano vem sempre a preocupação em pagar a dívida. A gente pode sustentar que isso ocorre porque o Palmeiras não quer ser um clube endividado. Mentira, é porque a Leila está usando o Palmeiras em seu benefício próprio, né? Colocou dinheiro lá, está retirando tudo agora da melhor maneira que pode, né? Com todos os lucros possíveis. As empresas dela ganharam ganharam assim, uma notoriedade muito grande, né? Ficaram muito mais importantes, muito mais fortes por causa do Palmeiras. Ela deve muita coisa ao Palmeiras, mas ela, na cabecinha dela, acha que não. Ela acha que o Palmeiras que ainda deve para ela. Pelo que as empresas dela ganharam com o Palmeiras, podemos dizer que tudo que o Palmeiras deve hoje para a Crefisa, né, talvez seja 10%, 5% de tudo que os patrocinadores e a Leila devem para o Palmeiras. Né? Porque tudo que as empresas ganhou, em termos de notoriedade, não tem preço. Né? Aquilo que foi investido é muito pouco, gente, para os benefícios que as empresas dela ganhou. Então, é incompreensível, né, que existe essa grande prioridade dada aí ao pagamento de dívida. E por causa disso, sobretudo por causa disso, o Palmeiras, mas também não somente por causa disso, mas também por causa de competência e também por causa de uma lassidão, de um negócio estranho que acontece ali na comunidade Palmeiras, né? Essa coisa de buscar jogador, né? Então, os sinais são sempre aí complicados, né? Quando a equipe vai perder um jogador, evidentemente que tem que correr atrás de um jogador antes de perdê-lo. No Palmeiras sempre você vai atrás quando o jogador sai, né? Só que antes era assim, agora tá pior, tá muito pior do que era antes. Por quê? Porque a gente tem no caso aí do Scarpa, um jogador que todo mundo já sabe que para onde ele vai no final dessa temporada, já tá fora do Palmeiras, e desde quando ele saiu do Palmeiras, desde quando todo mundo ficou sabendo que ele sairia do Palmeiras, o Palmeiras já deveria ter contratado um jogador, inclusive para ir se adaptando pouco a pouco, né? No entanto, se o Palmeiras tiver de contratar, isso vai acontecer apenas em 2023, né, com aquela coisa, trocar a roda com a carroça andando, né? Então, ou seja, o jogador pode chegar, pode ter dificuldade para se adaptar, pode demorar muito para se adaptar. Sabemos que provavelmente o perfil que o Palmeiras vai buscar no mercado não vai ser o perfil de um grande jogador, o que significa que para ele ser trabalhado ali pelo Abel, para ser configurado ali, né, formatado, para dar conta minimamente do recado, embora não seja um jogador de um perfil muito alto, isso
possa requerer um certo tempo, né? Então, não dá para pensar que tudo vai ser uma maravilha contratando o jogador em janeiro e fevereiro e imaginando que o jogador lá em março já esteja jogando um absurdo. Isso dificilmente vai acontecer. Essas mágicas não acontecem todo dia, né? Alguns podem sustentar também que o Tabata foi esse jogador contratado. Eu não acredito que o Tabata foi contratado para o lugar do Scarpa. Eu acho que eles não visualizaram. Ó, tipo, aqui nós temos aqui um jogador que está saindo, vamos buscar um jogador para o lugar dele. Eu não acredito que fizeram isso. Sabe o que parece? Não parece ter planejamento, sabe? Isso que acaba passando. Não parece que alguém dentre os dirigentes do Palmeiras em algum momento teve a ideia, ó, estamos perdendo um jogador, então é muito importante que a gente busque um jogador, tal. Então me parece que o Tabata foi uma oportunidade, que foram lá e contrataram tal, porque sem saber direito se era um jogador para o lugar do Scarpa, para o lado do campo, enfim, tal. É um jogador aí que é uma oportunidade, né? E aí contratar o Tabata, ele pode ser construído como esse jogador? Talvez, mas ele não tem essas características não, né, gente? Ele não tem as mesmas características do Scarpa. O jogo do Palmeiras ganhou muita relevância, acho que ganhou muitas variações, quando o Abel começou a trabalhar, começou a qualificar muito o meio de campo, né? E essa qualificação do meio de campo vem com as presenças de Veiga e Scarpa naquele setor, né? Embora o Scarpa sempre um pouco mais pelo lado, mas ele, no fim das contas, acaba sempre trabalhando essa diagonal, busca sempre o corredor central, né? Então, era muito importante que o Palmeiras buscasse um outro jogador com essas características também. No entanto, o Palmeiras não foi atrás desse jogador até agora e não dá sinais nenhum de que vai atrás desse jogador. Muitos, tem o Matheus Pereira, tem o Pete Martinez, tem inúmeros bons jogadores baratos também, tem um jogador muito jovem que poderia chegar para o Palmeiras, mas na minha opinião, já era para ter chegado, né? Jogador do Milionários de Bogotá, né? Porque aí como se trata de um garoto, né? Então é muito importante que ele chegue bem antes para ir se adaptando. Não dá, por exemplo, para contratar uma jovem promessa em janeiro e fevereiro, esperar que essa jovem promessa se destaque rapidamente no Palmeiras a partir de março também. Então, já era para ter buscado esse jogador. Poderia buscar também um outro veterano, como aquele jogador do Leão do México, que eu sempre falo que é o Rebena, né, o equatoriano. Acho que é um jogador experiente, seria muito, muito barato, custo-benefício muito bom, mas tem 33 anos, evidentemente. Para Leila, esse jogador é um idoso, né? Porque ela, na verdade, não é que ela não aprecie jogador com certa idade, ela não sabe o que quer, gente. Ela não entende nada de futebol, ela não entende absolutamente nada. Aquele que está ao lado dela, aquele senhor lá que é muito eficiente para pagar conta de energia, conta de telefone e tal, também não entende nada de futebol, absolutamente nada. E as coisas vão caminhando. O Palmeiras ganhou um título brasileiro. Desses 3 títulos grandes da temporada, Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, né? Eu acho que um time como o Palmeiras tem que ganhar pelo menos um título. De certa forma, então, está no lucro. Mas a gente percebeu que parece que não dava mais para conquistar mais do que isso mesmo, né? O que acontece, gente, é que vai ficar cada vez mais difícil. E é muito provável que o destino do Palmeiras a partir de 2023 não seja mais um destino ligado às conquistas, né? Pode acontecer? Evidentemente que pode. Ainda tem um elenco bom, ainda tem, mas vamos combinar. Quando a gente fala desse elenco, a gente está falando do Scarpa presente nele. Estamos falando também de um Dudu presente nele. Nós não sabemos se, a partir de janeiro, por exemplo, vai se decidir em ficar no Palmeiras, porque ele pode, a partir de janeiro, já vai poder assinar um pré-contrato. Aí eu estou na dúvida agora se o contrato dele vai até dezembro. Eu acho que vai até dezembro de 2023. Então, no caso, ele ainda ficaria. No caso, ele somente a partir do meio do ano que ele poderia decidir se vai ficar ou não no Palmeiras. O que significa que o Palmeiras já poderia pensar, inclusive, numa antecipação aí, né, renovar o contrato com o Dudu. Mas, para que se preocupar com isso agora também, né? O Dudu é um jogador importante, que tem muito mercado e que o Palmeiras, até por causa disso, o Palmeiras deveria se preocupar um pouco mais com essa questão aí do Dudu, né? O Palmeiras precisa de reforços, uma reformulação vai acontecer, alguns jogadores vão sair, alguns jogadores aí, não somente Scarpa, mas outros jogadores vão sair. O Palmeiras pode, em qualquer momento, perder o Piquerez, sobretudo a partir de agora. Então, o que ocorre aí, gente, se perder o Piquerez também, qual vai ser a solução ali? A solução vai ser o Manderlan, né? Então o Abel vai ser obrigado a usar um garoto da base, tudo que ele adora, né? Adora usar garotos da base. Enfim, muitos jogadores podem sair, acho que a reformulação é necessária. Alguns jogadores ali que podem até ser importantes para o Palmeiras, como o Marcos Rocha, alguns defendem muito o Marcos Rocha, mas eu acho que tem um desgaste aí. Porque veja só, gente, a reformulação do elenco, ela não tem que ser feita apenas em cima dos jogadores que não estão rendendo. Tem jogador que não está rendendo absolutamente nada e que, evidentemente, tem que sair do clube ao final de uma temporada. Tem que sair, não tem por que ficar. Tem muitos nessa situação. Mas também há jogadores que, embora esteja entregando, possa estar entregando alguma coisa,
também ele vive um certo desgaste no clube, e até por causa disso, é muito importante que o clube também se livre desse jogador, se livrar no bom sentido no caso, né? A reformulação também tem que ser feita em cima de um jogador que vive um certo desgaste, né? Então, eu acho que os jogadores com... E também há uma mudança, né, gente? Para você renovar mesmo, você tem que tirar alguns jogadores símbolos do que era o time anterior. E acho que o Marcos Rocha é um desses jogadores, mas não somente ele. Acho que ali na zaga tem alguns jogadores que podem sair, tem ali também o chileno que pode sair, e deve sair, na minha opinião. Né? O que o Palmeiras vai fazer com o Navarro? Vai ficar com o Navarro? Vai trabalhar o Navarro? É como esse jogador, esse atacante mesmo? Né? Ou, por exemplo, não poder emprestá-lo durante 6 meses para um outro clube, para ele ganhar experiência, para o Bahia, a SAF do Bahia, a SAF do Vasco, tudo bem, ganhando um bom dinheiro. Acho que o Palmeiras deixá-lo no mercado aí, fazer com muito cuidado essa colocação do Navarro no mercado poderia ser interessante. E aí não é uma coisa necessariamente, assim, uma crítica, assim, diretamente ao Navarro, mas o Navarro pode ser um bom jogador para o Palmeiras, mas hoje ele não é esse jogador bom para o Palmeiras. Está faltando, inclusive, muita confiança. Ele poderia ser muito interessante para ele, inclusive, se ele vai para outro clube, ele se destaca. O Palmeiras depois pode ter um jogador muito mais maduro, mais confiante, ou então negociar definitivamente o jogador depois por um valor muito legal. Então, avaliar, vai ficar com esse jogador? Vale a pena, porque a questão é o seguinte, Josa, mas ficar com o Naval, a gente não tem outro. Tá, se não tem ninguém, né? Aí tem que avaliar realmente se vale a pena emprestar. Mas se for ficar com o Naval, vai adiantar? Tem que ter uma avaliação sobre o trabalho dele, para saber se realmente vale a pena tê-lo como esse jogador aí, que sempre vai sair do banco de reservas aí, para entrar na equipe. Será que vale a pena? Será que ele é esse jogador mesmo? Neste momento não é. Então empresta. Ele não vai ser nem amanhã, então vende. Ele é esse jogador, então fica no elenco. Agora, também é o seguinte, né, gente? Se vai emprestar, aí tem que ter um plano também para saber, vai contratar alguém? Vai buscar alguém? Não vai? Tem alguém da base aí para trabalhar no lugar? Ok. Eu acho que tem alguns jogadores da base ali que podem render até muito mais, ser melhor, se muito bem trabalhados no Palmeiras do que o Navarro. Inclusive o Hendrick, né, que poderá ser muito utilizado na próxima temporada, inclusive como titular, por que não? Né? Então, eu acho que a reformulação é necessária, ela precisa acontecer, mas, sobretudo, gente, o Palmeiras precisa se reforçar. Precisa, sim, buscar grandes jogadores importantes. Precisa buscar um Scarpa da vida para ficar no lugar do Scarpa. Né? Precisa de mais um meia ali para fazer um bate-bola com o Rafael Veiga, que nem sempre tem apresentado aí a mesma qualidade do jogo da temporada passada. Né? Tem que pensar também ali a situação da lateral direita, né? Tem na verdade, dois laterais que nenhum deles convence. De verdade, né? E assim por diante. Volantes, né? O Palmeiras pode também perder Danilo, né? Já deveria ter se antecipado. Não vamos contratar ninguém, não, porque tem um garoto da base aí que vai segurar a onda aí. Ok, mas tem esse entendimento mesmo? Porque o que parece que não tem esse entendimento. O que parece no Palmeiras é que vai soltar, tem jogador da base aí, qualquer hora o técnico usa. E isso é um erro. Tem que ter esse entendimento de que eu tenho aqui os volantes, todos os volantes aqui que a base está me entregando são volantes importantes. Se o Danilo for negociado, não tem nenhum problema, nós vamos ficar com esses jogadores aqui. Ok, mas isso tem que ser definido. E no momento também não está definido. É muito preocupante a situação do Palmeiras para 2023. É muito preocupante. Eu acho que corre sim um risco severo o Verdão de deixar de ser uma equipe tão competitiva como é. E acho que corre sim um severo risco o Verdão de parar de ganhar títulos, gente. O Palmeiras corre esse risco, sim, de parar de ganhar títulos, porque os seus dirigentes estão completamente encastelados. Eles não têm a menor noção do que é o Palmeiras, né? E também não têm a menor noção dos perigos que rondam o Palmeiras, né? Eles não sabem, estão ali vivendo num castelinho deles ali, castelinho de areia na cabecinha deles ali e tal. Assim, não quero saber da realidade, perderam completamente conexão com a realidade e também o que significa o Palmeiras dentro dessa realidade do futebol brasileiro. Perderam completamente conexão com isso. Não conseguem mais dimensionar o que é o clube. Eles não conseguem olhar para o clube, ter um entendimento do que é o clube, gente, para terem as devidas ações aí, para melhorar cada vez mais a vida desse clube e também, dentro de campo, a vida da equipe. Então, por isso, é muito preocupante mesmo. E olha, eu vou ficar surpreso se o Palmeiras não trazer grandes reforços, não trazer reforços bons aí, uns 3 ou 4 jogadores aí, se o Palmeiras voltar até algum título. Porque, na minha opinião, o caminho do título vai ficar cada vez mais complicado, com essa mentalidade ridícula, né, que toma conta hoje do Verdão, sobretudo a partir da sua dirigente maior e também do pagador de conta de luz, do pagador de conta de água, do pagador de conta de telefone, que não entende mais nada na vida, que não sabe o que é uma bola, né? Se alguém falar para ele, você é a bola, eu sou a bola, ok, talvez ele se confunda e acha que ele é a bola mesmo, porque ele não sabe. Se você entregar um tomate para ele, falar, isso aqui é uma bola, é muito provável que ele entenda, que ele imagine, que ele aceite que aquilo é uma bola, porque ele não sabe nada, absolutamente nada de futebol. O seu Anderson Pagador de Contas Barros. É isso.